Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. Deu na mídia. Papa Bento XVI afirma em livro que não hesitaria em renunciar se ficasse incapacitado. A notícia é da cidade do Vaticano. O Papa Bento XVI diz em um livro prestes a ser lançado que não hesitaria em se tornar o primeiro pontífice a renunciar por vontade própria em mais de 700 anos, caso se sentisse sem condições físicas, psicológicas e espirituais de liderar a Igreja. Com franqueza espantosa, o pontífice, que tem 83 anos, aventa a possibilidade de algo que as autoridades da Igreja evitam falar, porque poderia desencadear discussões doutrinais indesejadas. E não só discussões doutrinais, discussões proféticas também, posto que circula por aí o relato da profecia católica de São Malaquias, o qual descreveu os últimos 115 papas, e segundo a interpretação dada a ela, o próximo seria o último papa da história. O que chama a atenção é que estudiosos da Bíblia também apresentam, no livro de Apocalipse, capítulo 17, uma interpretação que, pelo menos nesse ponto, é coincidente. O Papa posterior a Bento XVI seria o último Papa da história. Estaríamos nós no fim dos tempos? É o que vamos ver no estudo de hoje. Não perca! E não apenas questões doutrinais, mas também proféticas. Isso porque a profecia católica de São Malaquias, que está circulando entre o povo, ela afirma que o próximo Papa seria o último da história. Segundo os pequenos escritos de São Malaquias, o nome do próximo Papa ele equivaleria a Petrus Romanus. E aí, logo após ele, o mundo acabaria. Sobre o Papa que virá depois de Bento XVI, São Malaquias disse: na perseguição final à Sagrada Igreja Romana, reinará Pedro Romano, que alimentará o seu rebanho entre muitas turbulências, sendo que então a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída e o formidável juiz julgará o seu povo. Segundo os evangelhos, notadamente o evangelho do apóstolo São João, Jesus foi enviado ao mundo não com o propósito de condenar ou destruir. Em João capítulo 3, no verso 17, o apóstolo diz: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O propósito de Deus anunciado na Bíblia é, portanto, a salvação de todo o mundo, e não a condenação. Mas em Apocalipse, o propósito salvífico ou de salvação de Deus é apresentado em uma linguagem que podemos dizer invertida. Em lugar de dizer como nos salvar, o capítulo 17 diz como evitar o caminho da perdição, o que finalmente vai dar no mesmo resultado. Por isso, ele começa denunciando qual seria o caminho que leva à perdição ou à condenação. Literalmente, o capítulo 17 de Apocalipse começa com a descrição da condenação de uma mulher, uma prostituta, que é o símbolo de uma organização existente aqui no planeta Terra. No verso 1 é dito assim: e veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo dizendo-me: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está assentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Em linguagem simbólica, nos é dito que há uma mulher, uma entidade, que levou os reis e governadores da terra para o caminho da condenação aos olhos de Deus. Querendo salvar o povo,
Deus mandou a revelação a fim de que o povo entendesse qual é o caminho da condenação. Sabendo qual ele é, o povo pode escolher o outro caminho, o qual será, é claro, o caminho da salvação. E levou-me em espírito a um deserto, disse João, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. E tinha na mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse, por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Numa visão simbólica, foi dado ao servo de Deus, o profeta João, a revelação do futuro. E aqui ele vê uma mulher assentada sobre uma besta, a qual tem 7 cabeças. E aí nós podemos fazer a imagem na nossa mente. Obviamente, nós temos que traduzir os símbolos a fim de entender a mensagem que está aqui. Por alguma razão, Deus não colocou a mensagem de forma muito explícita. Ele entendeu que deveria colocá-la assim para que nós estudássemos e entendêssemos o significado das coisas. Mas, com um pouquinho de tempo, paciência e confiança que Deus revela as coisas, a pessoa pode entender. Vamos para as chaves. Primeiro, mulher. Mulher é igual igreja. A igreja é comparada com uma mulher em Efésios 5, verso 25, e diz: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Mulher virgem, mulher pura, deve ser então uma igreja pura que é fiel ao seu marido, marido da igreja, Cristo. Mulher prostituta, que é a mulher de Apocalipse 17, tem que ser, portanto, uma igreja que trai a Cristo. E aí nós já começamos a nos despertar. Por quê? Ora, o anjo começa dizendo que vai anunciar a condenação da mulher. A mulher vai ser condenada e a mulher é uma igreja. Então, nós começamos a pensar, será que eu, indo numa igreja, ainda assim posso ser condenado? Deus, literalmente, Ele quer levantar a antena, nos despertar, para que nós possamos entender as coisas. Há coisas aí que talvez nós estivéssemos sem enxergar. Mas vamos seguir e Deus tem como revelar. Mais à frente, ele fala que a mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas, etc. Todos esses são sinais de riqueza, sinais de poderio, poder econômico. Então é uma igreja que ela tem esses metais aqui, ela tem uns adornos muito bonitos, são igrejas suntuosas, igrejas grandes. Essa mulher é uma igreja que tem esta característica. A mulher estava vestida de púrpura, escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. A púrpura é uma cor usada desde antigamente pelos reis, pela realeza. E aqui diz que a igreja, representada por essa mulher mística, ela é adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Portanto, ela é uma igreja rica. Deus diz que esta igreja, representada pela mulher, em algum momento seria responsável por matar milhões de crentes. Digo crentes porque na nossa linguagem é crente, aquele que vê a Bíblia, lê, estuda, mas na linguagem de Deus, eles podem ser testemunhas de Jesus ou podem ser
santos. Deus, ele considera santo aquele que estuda a palavra e obedece. É óbvio que João, um apóstolo de Jesus, ficou maravilhado. Como é que uma igreja vai estar perseguindo crentes? Pois a igreja não é um instrumento para salvar crentes. Tem alguma coisa errada. Mas é isso que Deus quis mostrar. Ele quis despertar. Então, a partir do verso 7, o anjo se propõe a explicar o mistério. Ele fala lá: eu te direi o mistério da mulher e a besta. A besta, como já vimos, tinha 7 cabeças e 10 chifres. E falando sobre a besta, no verso 8, o anjo diz: a besta que viste foi e já não é, e há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está assentada. Nisso aqui há uma coincidência entre o registro bíblico e a profecia de São Malaquias. Enquanto São Malaquias diz que quando o último Papa existir, a cidade das 7 colinas, Roma, será destruída, aqui a profecia bíblica também fala que as 7 cabeças desse animal simbólico, elas representam 7 montanhas, ou 7 colinas. De fato, a história mostra que a cidade das 7 colinas, ou conhecida como das 7 colinas, é Roma. Portanto, os estudiosos da Bíblia chegam a entender que aqui as 7 cabeças que representam 7 montes, elas devem estar se referindo à cidade de Roma. E aqui é dito que a mulher está assentada sobre as 7 montanhas. A mulher é a igreja assentada sobre Roma. Uma igreja que tem a sua sede nesta cidade. Bom, até aí, segundo a indicação da profecia, então estaria se falando da mesma igreja que São Malaquias, a igreja romana. E o verso 10 diz que são 7 reis. As 7 cabeças deste animal místico, da besta, também significam ou representam 7 reis. E João foi levado a um tempo no qual, segundo o verso, 5 já tinham caído, um existia, que era o 6º, e o outro ainda não tinha vindo. E quando viesse, convém que dure pouco tempo. Segundo a profecia da Bíblia, haveriam 7 reis com muita importância no contexto dos últimos dias. Esses 7 reis são representados pelas cabeças do animal simbólico. E quem seria este animal? Não é difícil entender, posto que no verso anterior é colocado que as 7 cabeças também representam os 7 montes. Daí temos localização geográfica. É exatamente em Roma, onde está a sede da maior organização religiosa denominada cristã que nós conhecemos hoje. E é ali onde está o trono do papado. Portanto, não é difícil entender que os 7 reis, com grande importância no contexto do fim, seriam 7 papas. Agora, talvez o que estaria aqui um pouco difícil de encaixar é o fato de que, normalmente, os papas são considerados apenas líderes religiosos, enquanto a Bíblia diz reis. De fato, antigamente, os papas eram apenas e tão somente líderes de igreja. Porém, no ano de 1929, por meio do Tratado de Latrão, houve um acordo entre o governo italiano, representado por Benito Mussolini. Benito Mussolini, só para você lembrar, foi um dos protagonistas da Segunda Guerra Mundial, ao lado de Adolf Hitler. E Benito Mussolini cedeu um espaço de terra à Igreja Católica, que se consolidou no Estado, um país. Esse país tem um nome, Estado Independente do Vaticano.
E o Papa, desde então, ganhou um título. O título é Soberano do Estado do Vaticano. A partir de então, oficialmente, o Papa passou a ser rei, porque passou a governar um país de regime de governo monárquico. E é na monarquia que existe a figura do rei. E aí, então, a partir de 1929, a profecia permitiria calcular, ou melhor, contar os papas que correspondem às 7 cabeças. Os 7 reis, ou 7 papas com importância no contexto histórico final. A história relata que de lá até aqui houveram 7 papas, de fato. Pio XI estava no trono do papado quando foi feito o acordo, portanto seria o primeiro rei. Em seguida veio Pio XII, depois João XXIII, seguido por Paulo VI, João Paulo I e o sexto, João Paulo II. Após ele, o sétimo, Bento XVI. E a profecia diz, no verso 10, que os papas são 7 reis, dos quais 5 caíram e o sexto existe. Então, segundo a profecia, João Paulo II estaria no poder neste tempo apontado. João foi levado em visão até a nossa época, até a época de João Paulo II. Falando ainda sobre o sétimo, aquele que viria depois, a profecia diz no verso 10: outro ainda não é vindo, e quando vier, convém que dure um pouco de tempo. A profecia fala que o sétimo duraria pouco tempo. E aí é que a informação histórica nos intriga. Logo que assumiu o pontificado, em 20 de abril de 2005, a mídia noticiou que Bento XVI, ele mesmo, previu para si um curto reinado. Isto coincidiria com a informação bíblica de que o sétimo Papa duraria pouco tempo. Estaria a Bíblia se cumprindo? Ou seria uma mera coincidência? No verso 11 de Apocalipse 17, o anjo ainda diz: e a besta, que era e já não é ela também o oitavo, e é do 7 e vai à perdição. O próximo Papa, o oitavo, iria à perdição, segundo a profecia bíblica. Interessante anotar que, nesse aspecto, há pelo menos alguma coincidência entre a profecia bíblica e a profecia de São Malaquias. São Malaquias diz que é no tempo do oitavo que a cidade de Roma será destruída. E a Bíblia coloca que o último Papa caminha para a perdição. No capítulo 16 de Apocalipse, a profecia também aponta a destruição de uma cidade. Mais especificamente no verso 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram, e da grande Babilônia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E toda a ilha fugiu, e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. E a profecia de Apocalipse 17 ainda prevê a formação de um novo governo mundial nos últimos dias da história da Terra. No verso 12, o anjo diz: e os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão o poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O governo apontado na Escritura seria um governo que se oporia ao governo de Deus. Um governo no qual os líderes mundiais entregariam o seu poder e autoridade a este que é chamado de besta. Segundo a Bíblia, este seria o último personagem religioso
de importância na história. Mais especificamente, a Bíblia diz que seria o último Papa. Estaríamos nós para presenciar um engano no qual o inimigo da nossa alma usasse a figura de um personagem religioso para nos enganar? Fosse assim, estaríamos todos em perigo, católicos, protestantes e de todas as demais religiões e fé. Porque um engano desta magnitude poderia, de fato, abranger a todos. A Bíblia chega a dizer que existem alguns dados os quais poderiam permitir aos seus servos, ao servo de Deus, identificar quem seria usado pelo inimigo, fosse este o caso, para enganar o mundo. O diabo estaria para fazer uma aparição de um grande líder religioso, a fim de que o mundo fosse enganado por ele. E este líder religioso teria a função de levar o mundo, como diz a Bíblia, no verso 11, levar o mundo à perdição. Todos os que o seguissem perderiam a sua alma eternamente. E Deus estaria avisando hoje isso, justamente para que aqueles que desejassem escutar, eles não tomassem o caminho de seguir a este líder religioso. Antes, evitassem segui-lo e assim pudessem se salvar. Segundo a Bíblia, no tempo do fim, haverão apenas duas classes de pessoas, não três. O Apocalipse, capítulo 14, verso 12, fala que, por um lado, os santos de Deus serão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, estariam aqueles que não o fazem. E assim o mundo se dividiria. E no tocante ao último líder religioso, ao último Papa, quem ele seria segundo a profecia bíblica? No capítulo 13 de Apocalipse, e no verso 1, é apresentada a mesma besta do capítulo 17. O profeta diz: E eu pus-me sobre a areia do mar, e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os chifres 10 diademas. E o capítulo 13 dá características desta besta. Entre as características que ele dá, no verso 3 é dito: E vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A profecia diz que uma das cabeças, ou seja, um dos papas com importância no fim da história, receberia uma ferida de morte e esta ferida seria curada. Segundo os estudiosos da Bíblia, a palavra traduzida por ferida seria esfazo e teria justamente o significado de morte. Ou seja, isto quer dizer que um dos papas morreria e depois apareceria ressuscitado. Este seria o grande engano do diabo para levar as pessoas após ele e conseguir a sua condenação. E quem seria o líder que o diabo faria, que apareceria em frente às câmaras de televisão e levaria as pessoas sobre o engano? No mesmo capítulo 13 de Apocalipse, o profeta foi instruído a calcular o número. No verso 17 é dito assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Segundo a Escritura, a pessoa que seria personificada por um dos agentes do inimigo, ela tem um nome que poderia ser calculado. O que nos chama a atenção é que o contexto de Apocalipse 17 nos aponta a cidade de Roma, e mais especificamente o país do Vaticano, onde as letras da língua oficial podem de fato ser contadas. A língua oficial deste país é o latim, e no latim as letras também valem números,
chamados números romanos. E cada líder religioso que ali está, cada papa, tem um nome oficial no idioma latim. Sendo assim, bastaria observar o nome dos 7 últimos papas, os papas apontados na profecia, e verificar qual deles tem um nome cuja soma dá 666. Assim poderíamos descobrir quem será o papa personificado por um instrumento do inimigo a fim de enganar a todos, católicos, protestantes e de outras fés. O intrigante é que quando fazemos a conta de todos os 7 papas, somente um nos dá a soma 666. O seu nome em latim é Johannes Paulus Papa II. E ao fazermos a contagem das letras, chegamos justamente a esta soma, 666. Com base neste estudo, muitos têm afirmado que o inimigo das almas está preparando uma aparição deste Papa, a qual seria capaz de levar a todas as pessoas e mesmo as autoridades da terra a lhe entregarem o poder. Sendo assim, ele criaria leis religiosas, obrigando as pessoas a desobedecerem a Bíblia, ou seja, leis contrárias à palavra de Deus. E então, aqueles que obedecessem a estas leis teriam a marca da besta. Em Apocalipse 17, verso 14, isto é mencionado na Escritura. É dito: estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Haverá uma grande peleja, na qual, de um lado, estará o Cordeiro, que representa o Senhor Jesus Cristo, e do outro lado, as forças e os líderes da terra associados com este personagem, o Papa Johannes Paulus II, personificado por um agente do inimigo. E então, cada um tomaria a sua posição, ou do lado de um, ou do lado de outro. Segundo a Escritura, o Cordeiro vencerá o conflito, e aqueles que estiverem do seu lado vencerão também. A profecia é impressionante. E ela nos leva a pensar, estaria tudo isso certo? Se estiver, nós estamos diante de uma decisão. Se não estiver, não perdemos nada. Mas, se estiver, realmente vale a pena observar a Bíblia e estudar com mais cuidado. Afinal de contas, como vimos, e vamos repetir, a Bíblia diz que no tempo do fim haverão 2 classes de pessoas. Em Apocalipse 14, é dito que uma classe é a dos santos, é aquela na qual, creio eu, todos gostaríamos de estar. Apocalipse 14, verso 12, aqui está a paciência dos santos. Aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Por outro lado, a outra classe está no verso 9, é dito, se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na testa ou na mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, que se deitou não misturado no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Se for assim, temos que saber mais, a fim de que não tenhamos a marca da besta, e sim o selo de Deus. Nós ficamos por aqui, mas convidamos você a que continue estudando conosco, porque, de fato, segundo as informações que estamos tendo, parece que estamos nos aproximando de momentos decisivos. E você? De que lado estará? Você decide. Deus te abençoe.